A paz do Senhor Jesus Cristo, Pastor José Carlos mais uma vez, e hoje eu quero contribuir com você com a lição de número 3 da nossa revista bíblica CPAD, segundo trimestre 2021. Hoje vamos estar estudando um assunto especial, vamos estudar sobre os dons de revelação. E nós temos aqui 3 textos bíblicos para fundamentar este assunto e eu quero com certeza ajudar você. Temos intitulado este projeto de EBD Fácil, porque estamos procurando uma forma bem fácil para que você venha entender as nossas lições, tá certo? Vamos então agora para o nosso conteúdo. Eu vou estar apresentando aqui para você na tela e ao mesmo tempo vou estar comentando, né? Vamos interagir, tá certo? A nossa leitura bíblica, primeira carta aos Coríntios 12, versículo 8 a 10, é um texto que tem sido apresentado desde o início da primeira lição e que trata sobre os dons espirituais. O nosso segundo texto, Atos capítulo 6, versículo 8 a 10 também. E Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E levantaram-se alguns que eram da sinagoga, chamado dos libertos, e dos sirineus, e dos alexandrinos, e dos que eram da Cilícia e da Ásia, e disputavam com Estevão. E não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Glória a Deus. Estevão, um dos primeiros diáconos da igreja primitiva, era um homem cheio do Espírito Santo e também de sabedoria. Terceira leitura, Daniel capítulo 2, versículo 19 e 20. Então foi revelado o segredo a Daniel numa visão de noite, e Daniel louvou a Deus do céu. Falou Daniel e disse: seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. Ele muda os tempos e as horas. Ele remove os reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido, e conhece o que está em trevas, e com ele mora a luz. Glória a Deus. Nós temos aí 3 textos bíblicos que fundamentam sobre o assunto de hoje, dons de revelação. Você deve entender que na leitura bíblica da primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, não vai aparecer esse nome dons de revelação. É apenas uma divisão dos estudos teológicos com relação aos dons, e esses dons estão divididos em 3 categorias. Hoje estaremos estudando a primeira categoria de dons, que é considerado dons de revelação. Você pode estar acompanhando aí na sua revista bíblica e dê uma olhadinha aí na lição 4. Lição 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Então, observe. Lição 3, hora estudada, dons de revelação. 4, dons de poder. Lição 5, dons de elocução. Na primeira carta aos Coríntios, nós temos 9 dons. Esses dons estão divididos em 3 categorias. Ok? Então, vamos melhorar isso agora. O nosso texto áureo: que farei, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Primeira carta aos Coríntios 14, 26. O apóstolo Paulo está aprovando, que deva ser usado tudo isso na igreja com moderação, e que seja também para edificar toda a igreja do Senhor. Verdade prática: os dons de revelação divina são indispensáveis à igreja da atualidade, pois vivemos em um tempo marcado pelo engano, Sabemos disso.
O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, ele disse na carta aos Efésios, para que nós não sejamos levados por qualquer vento de doutrina. Então é necessário sim, o Espírito Santo está revelando a todos nós. Precisamos. Ponto central da nossa lição: os dons de revelação servem para a orientação da Igreja de Cristo. Objetivos. Objetivo geral. O que nós iremos aprender nesta lição? O objetivo geral é expor os dons que fazem parte da categoria dos dons de revelação. A você que é professor da escola bíblica, entenda isso claramente. Estamos hoje estudando uma categoria de dons. E nesta categoria de dons, nós iremos entender que há três dons, ok? E esses 3 dons são denominados aqui dons de revelação. E eles estão bem claros aqui, tá certo? Como você pode ver, aqui conceitual dom da palavra de sabedoria, é um dom, palavra da sabedoria. Nós temos dom da palavra da ciência e dom de discernimento dos espíritos, ok? Então nós vamos estudar 3 dons que fazem parte de uma categoria chamada de dons de revelação, ok? É isso que você precisa entender claramente, tá certo? Nós vamos passando aqui para você entender melhor. Tópicos da lição. Primeiro tópico, a palavra da sabedoria, é um dom que vai ser estudado. Segundo tópico, palavra da ciência. E terceiro, dons de discernimento dos espíritos. Vamos para a nossa introdução. A maioria dos estudiosos classifica os dons da primeira carta aos Coríntios 12, versículo 8 a 10, em 3 categorias. Entenda isso muito bem. Quais são essas 3 categorias de dons? Nós temos aqui dons de revelação. Quais são eles? Palavra da sabedoria, palavra da ciência e discernimento de espírito. Segunda categoria, chamada de dons de poder. Quais são esses dons? Fé, cura e operação de milagres. Vamos estudar mais na frente, nas outras lições. Próxima categoria, dons de elocução. É aquilo que é falado. Então é profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas, ok? Hoje vamos estudar essa parte aqui, dons de revelação, ok? Com certeza você vai melhorar esse entendimento. Tópico 1. Dom, palavra da sabedoria. Conceito. Sabedoria significa discernimento inspirado nas coisas sobrenaturais e humanas. É isso. Discernimento inspirado nas coisas espirituais e humanas. O texto da primeira carta aos Coríntios 12 diz: porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria. Isso é um dom, palavra da sabedoria. Esta sabedoria, abordada pelo apóstolo Paulo, refere-se a quê? A uma capacitação divina, sobrenatural, para a tomada de decisões sábias e em circunstâncias extremas e difíceis. Nesses momentos, este dom vai agir para essas tomadas de decisões que são consideradas difíceis. Nós vamos ver algumas referências sobre esse assunto. A Bíblia e a palavra da sabedoria. Vejamos aqui o que nós temos no Antigo Testamento. José, no Egito, ele tinha o dom
E ele conseguiu revelar para o rei o que iria acontecer com o Egito, né? Nós temos também, na época de Salomão, que precisava tomar uma decisão muito difícil mesmo, duas mães que alegavam ser a mãe única de uma criança. A Bíblia vai mostrar a história. Duas mulheres, elas conviviam juntos, ambas tinham filhos, mas uma das crianças morreu. E a Bíblia nos diz que aquela mãe que o filho havia morrido pegou a criança e colocou ao lado da outra e tomou a criança viva e ficou. Então houve ali um litígio. A mãe percebeu que aquela criança não era sua, mas sim a viva. E elas levaram essa questão a Salomão. E Salomão, sabiamente, ele disse que iria então dividir a criança em duas partes e dar uma parte para cada uma delas. Uma das mulheres disse: é muito boa essa ação, eu concordo. Já a outra disse: não faça isso, pode dar a criança para ela. Então Salomão entendeu que a mãe verdadeira era aquela que não queria ver a criança morta e deu a criança para ela. Ali foi Deus de fato guiando Salomão. Nós temos aqui um exemplo de sabedoria, no Antigo Testamento, tá certo? Nós temos também no Novo Testamento, nós temos um dos primeiros diáconos, Estevão. O texto de Atos capítulo 6, versículo 9 a 10, diz a Bíblia: não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que falava. Estevão tinha uma sabedoria extraordinária, diferente, que provinha da parte de Deus. Então, você vê que o Espírito do Senhor estava na vida de Estevão, promovendo sabedoria, porque as pessoas não conseguiam resistir tamanha sabedoria na vida daquele homem, tá certo? Uma liderança sábia. Esse dom também é muito importante para tomada de decisões e para a liderança. A palavra de sabedoria é de grande valor na tarefa de aconselhamento pessoal e em situações que demandam uma orientação no exercício no ministério pastoral. Há essa necessidade da sabedoria de Deus para a tomada de decisões e também para aconselhamento. Você sabe que nem todas as pessoas estão aptas a aconselhar, porque não sabem de fato dar conselhos. E aí precisamos da sabedoria de Deus para estes momentos. É necessário também não confundir a manifestação desse dom com o nosso desejo pessoal. Nossos desejos, devemos entender, são nossos. Deus manifesta os dons em nossas vidas segundo o conselho da sabedoria, não da nossa. Tenhamos maturidade e cuidado no uso dos dons, como nós também já aprendemos na lição passada, Saber administrar os dons que Deus nos dá, certo? Que tenhamos maturidade. O que aprendemos nesse tópico? A sabedoria a que se refere primeira carta aos Coríntios 12, 8, não é humana, ok? É necessário dizer também isso. Algumas vezes as pessoas podem até confundir. Fulano de tal é muito sábio e tal, porque estudou, não tem nada a ver com isso. Aqui estamos vendo palavra da sabedoria vinda diretamente de Deus, ok?
não é a sabedoria adquirida, né, mediante os livros, na universidade, mas uma capacidade sobrenatural e principalmente para tomar decisões sábias em circunstâncias extremamente difíceis, ok? Vamos para o tópico 2. Agora, o próximo dom é palavra da ciência. Vamos entender como esse dom se manifesta para o benefício da igreja. O que é esse dom? Como entender? O dom da palavra da ciência se relaciona à capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito Santo ao crente para este conhecer fatos e circunstâncias ocultas, coisas que estão ocultas, né? Vamos melhorar. Qual a sua função, não é? A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Então esse dom é de suma importância para a igreja, porque a manifestação dele na igreja, de fato, né, é para estar livrando de qualquer engano ou artimanha maligna. Você sabe que o maligno, ele tem suas armadilhas. O maligno, ele tenta de todas as formas para derrubar as pessoas, e aí esse dom, que é considerado agora o dom da ciência, vai trazer revelações importantes, principalmente coisas que de forma natural não se consegue ver e nem entender. Vamos para alguns exemplos bíblicos na palavra da ciência, certo? Nós encontramos um texto, segundo Reis, capítulo 6, 8 a 12. Ao profeta Eliseu foram revelados os planos de guerra do rei da Síria, quando este pensou em atacar o exército de Israel. O rei ficava projetando como atacar Israel, fazendo seus projetos lá na Síria, e o profeta Eliseu sabia o que ele estava projetando. E aí eles ficaram confusos. Como é que alguém está conseguindo saber o que nós estamos projetando? É porque lá tem um profeta de Deus. Lá tem um profeta que Deus revela as coisas para ele. Glória a Deus. Entendido? Então você vê, lá no Antigo Testamento, já havia essa manifestação dessa palavra da ciência na vida do profeta Eliseu. Vamos mais em frente. Nós temos também Daniel capítulo 2, versículo 2 e 3, e Daniel 17, versículo 19, né? Foi a revelação de Daniel acerca do sonho de Nabucodonosor. O rei sonhou e ficou preocupado, não conseguiu mais dormir. Ele estava vendo uma estátua tão grande. Essa estátua, ela tinha cabeça de ouro, ela tinha partes de ferro, tinha partes de prata, e ele queria saber o que era isso. Nem dos sábios da Babilônia conseguiram interpretar este sonho do rei. Ninguém. Mas eles lembraram que havia Daniel, a quem Deus revelava os mistérios. E Daniel foi apresentado diante do rei, pediu um tempo, e Deus revelou para ele o sonho na íntegra. Deus revelou para Daniel o que ele havia sonhado e também qual era a interpretação desse sonho. Isto é, aqui, palavra da ciência, já no Antigo Testamento, ok? E nós temos também aqui em Atos capítulo 5, um outro caso. Você vê ali o caso de Ananias e Safira.
capítulo 5 de Atos, a Bíblia diz que alguns homens piedosos, eles venderam propriedades e eles doavam para os apóstolos para que mantesse a obra. Ananias e Safira também venderam uma propriedade e eles combinaram em mentir aos apóstolos. E naquele momento, o Espírito Santo de Deus revelou para o apóstolo Pedro e aquele homem caiu morto ali. E depois também a sua esposa. Deus executou aquele casal de mentirosos ali porque estavam tentando enganar os apóstolos, né? Então esse aí é o caso da palavra da ciência. O que nós aprendemos nesse tópico? O dom da palavra da ciência não é para servir a propósitos triviais. A manifestação sobrenatural deste dom tem a finalidade de preservar a vida da igreja, livrando-a de qualquer engano ou artimanha do maligno. Esse é o resumo do tópico 2. Vamos para o 3, discernimento dos espíritos. O dom de discernimento de espíritos, né? É uma capacidade sobrenatural dada por Deus ao crente para discernir, isto é, distinguir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Então, Deus pode nos capacitar para entendermos qual é a origem. Isso vem de Deus? Isso é humano? Ou é diabólico? Ok? O dom de discernir os espíritos envolve uma percepção capaz de distinguir espíritos cuja preocupação é proteger-nos dos ataques de Satanás e dos espíritos malignos, que são tantos, né? Os espíritos malignos tentando destruir vidas. Então é para isso que serve este dom. Vamos para o próximo. As fontes das manifestações espirituais. Podemos destacar 3 origens das manifestações espirituais no mundo, né? Quais são? Deus, o homem e também o diabo. Então isso aqui pode acontecer. Deus manifesta-se no ser humano? Claro, sempre está com a igreja. Mas o homem tenta atrapalhar? E como faz isso? O diabo também? E como faz, né? Então as manifestações aqui são 3. Deus, homem e diabo. Uma profecia, por exemplo, pode ser fruto de quê? Pode ser fruto da origem divina. Glória a Deus. Ou da mente humana. Ou da origem maligna. E aí precisamos entender de onde é essa fonte. Isso é de Deus? É do homem? Ou é maligna? Ok? Lembrando que existem essas 3 fontes aqui. Como saber aqui o dom de discernir os espíritos tem um papel essencial de preservar a saúde espiritual da congregação, para não deixarmos sermos enganados. Então esse dom, alguém que tem o dom de discernir os espíritos vai entender, né, claramente se vem de Deus, se vem do homem ou se é de espíritos malignos, ok? Discernindo as manifestações espirituais. Os espíritos devem ser provados, na primeira carta de João, capítulo 4, versículo 1. Toda palavra que ouvimos deve passar pelo crivo das Sagradas Escrituras, pois o Senhor Jesus nos advertiu sobre os falsos profetas. Jesus muito falou sobre isso, Mateus capítulo 7, versículo 15 a 20. Né? Jesus falou desses falsos profetas e ele diz que pelos frutos que eles produzem, a gente vai identificar o caráter deles, ok? O que a gente aprende aqui nesse tópico 3? O dom de discernimento dos espíritos é uma capacidade sobrenatural dada por Deus
ao crente para discernir a origem e a natureza das manifestações espirituais. Muito importante esses dons na igreja, porque tendo a palavra de sabedoria, a palavra da ciência e o dom de discernimento dos espíritos, a igreja vai estar firme, não é levada por qualquer vento de doutrina ou profecias falsas ou qualquer outra coisa oculta que tenta se infiltrar no meio do povo de Deus. Amém? Que Deus com certeza venha abençoar você. Vamos para a conclusão desta lição. A Igreja de Jesus necessita dos dons de revelação para discernir entre o certo e o errado, entre o legítimo e o falso. Os falaciosos ensinos e as manifestações malignas podem ser desmascaradas pelo dom de discernimento dos espíritos. Que Deus conceda à sua igreja dons de revelação para não cairmos nas atuais ciladas do maligno. Sabemos, meus amados, que estamos vivendo dias difíceis, e até o apóstolo Paulo profetizou isso, e há tantas coisas estranhas ultimamente, e nós precisamos da direção do Senhor todo o tempo para não cairmos nestas ciladas. Eu quero agradecer por você que participou desta aula, ficou até aqui, que Deus abençoe você maravilhosamente, e eu quero te convidar para você também se inscrever nesse canal, se ainda não é inscrito. Você pode também estar comentando, você pode compartilhar esse vídeo, deixar um like, com certeza vai estar contribuindo para o crescimento deste canal. Temos ultimamente sempre gravado algumas lições bíblicas para ajudar os nossos irmãos que amam a escola bíblica dominical. E intitulamos esse projeto de EBD Fácil, procurando levar da forma mais simplificada possível para que você entenda a lição. Que Deus abençoe você em nome de Jesus Cristo. Glória a Deus.